Fala ABC! Começando mais um Fala ABC Podcast para você que está assistindo a gente pelo canal 526 na Claro TV ou para você que também está assistindo a gente pelo YouTube, TV ABC Shop Oficial e Fala ABC News. Olha só o que a gente... Olha onde a gente está hoje. Olha que cenário lindo. Tá chique, não tá? E para comemorar esse momento de festejar, de lugar novo, a gente está com um convidado super especial aqui com a gente para começar essa nova fase. Fábio Cruz, secretário de Planejamento de São Caetano. Fábio, muito prazer você estar aqui, secretário de Planejamento de São Caetano. É importante isso, hein? Ale, olha, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, Fala ABC, Casa Nova. Estou muito feliz de fazer parte desse programa que inaugura uma nova etapa de vocês aqui. E a gente está aqui para responder você, para falar de São Caetano, para falar um pouco da gente também. E agradeço muito vocês pelo convite. Fábio, a gente estava conversando ali no bastidor. Cara, você é um cara fala muito bem articulado. Já Obrigado. Gostei de você de cara. Então, assim, o assunto vai ser muito interessante hoje. Me diz uma coisa, você é nascido em São Caetano? A certidão de nascimento não consta São Caetano, é a vizinha Santo André. Mas o coração é 100% São Caetano. Não tem como a gente vir trabalhar aqui nessa cidade, Ale, e não se apaixonar por ela, né? O nosso prefeito, meu amigo Tite Campanella, e todos os meus amigos ali do nosso secretariado, sempre trabalhando muito e contagia a gente, né? A paixão que essa turma tem por essa cidade e o que eu tenho assim de São Caetano, eu me lembro, só um detalhe, me lembro do Clube AD São Caetano, na época Série A3, Série A2, Série A1, meu pai é um cara que gosta muito de futebol, então eu frequentei muitos anos o Anacleto Campanella assistindo o São Caetano. E como eu gostava muito de futebol, também frequentava o Santo André. Você imagina o desafio que eu tinha quando esses dois se encontravam, assim, falando, meu Deus, pra quem que eu vou torcer, né? Porque assim, eu também sou nascido em Santo André, eu também sou andreense. E como a gente tem falado com muitas pessoas aqui de São Caetano, olha, eu fico muito impressionado e juro mesmo, dá vontade de mudar o endereço. Porque assim, você tem uma cidade bonita, uma cidade bem administrada nesse momento. Sim. E não tem ninguém que mora em São Caetano que não goste de São Caetano. É incrível. É impressionante isso, né? É um morador, um cidadão muito consciente da qualidade de vida que tem na cidade. Então isso traz muita responsabilidade, tanto para o chefe do executivo, no caso agora o Tite, e para a gente também, os secretários, da gente manter esse nível de entrega, de qualidade de vida para o cidadão. Não tenha dúvida, eu estou mudando, viu, Ale? Eu fiquei em São Caetano durante um período, a gente vai talvez falar um pouco da minha vida aí. Sim. No período de 22, tinham eleições gerais, né? A gente fez um trabalho, então a minha noiva morava, a vida inteira dela foi em São Caetano, hoje é minha esposa. Então em 22 eu praticamente morei em São Caetano, Rua Wilson Churchill ali. Então aí eu também vim para a cidade, acompanhei. Foi aí que você começou a acompanhar mais e conhecer mais São Caetano? Sim, conhecer a classe política, que é onde o meu trabalho se desenvolve já há mais de 10 anos na classe política, né? Na política em si. Aí comecei a conhecer a classe política, comecei a me aprofundar um pouco mais na cidade. Então a gente também lá desde 2021, 22, morei em São Caetano, 23. Eu casei, meu apartamento em Santo André ficou pronto, eu mudei, mas agora eu estou retornando para São Caetano. O Tite me fez esse convite para vir trabalhar, para vir servir junto com ele e com o nosso secretariado, a nossa cidade nesse governo. Eu venho com o coração aberto. Minha esposa é de São Caetano, então ela está feliz da vida. Estou procurando apartamento e quem tiver imóvel vendendo pode mandar para mim. Então. Pode dar uma dica. Pode. Ô, Fabião, me diz uma coisa. E um pouco antes, você falou de 2022, então antes disso, antes da sua vida pública, de você entrar na política, o que você fazia antes? Cara, eu me formei em Direito, né? E como qualquer estudante de Direito aí, eu fui estagiar. Então, na época, antes, eu peguei quase a transição ali do PJE, mas muito processo a gente chama ali barriga no balcão. Então, ia ali no Fórum de Santo André, de São Caetano, São Bernardo, a gente fazia o trabalho de estagiário. Então, eu comecei a estagiar, né? No escritório em Santo André. Depois eu fui trabalhar numa fábrica de motos. Acho que você vai lembrar, ela era uma fábrica chinesa.
Kazinski Motos. Claro que lembro. Fui trabalhar no departamento jurídico lá, fiquei 7 anos trabalhando lá. A Kazinski existe ainda? Eu acho que não. Eu acho que a Kazinski ela encerrou as atividades, né? Ela foi fundada pelo Abraham Kazinski e depois ela foi comprada por um grupo chinês que aproveitou o nome ali, todo o know-how que o Abraham Kazinski tinha. O Abraham Kazinski, fundador da COFAP, tive a oportunidade de trabalhar com ele nos últimos anos de vida dele. Aí, neste período, salvo engano, em 2008, 2009, essa empresa é comprada por um grupo chinês. E aí eu continuei trabalhando lá no departamento jurídico até sair e começar uma nova trajetória profissional, que também estava dentro do direito, trabalhar com um deputado estadual. Então foi aí que começou. Então, um deputado estadual que tem um escritório de advocacia, inclusive em São Caetano do Sul. O deputado José Bittencourt foi deputado, se não me engano, por 4 mandatos. E ele tem um escritório de advocacia na Conselheiro Lafayette. Há muitos anos esse escritório. Então, eu saí da empresa, ele fez uma proposta, eu fui trabalhar no escritório, mais perto de casa, mais ali no ABC, muito mais envolvimento com processos, né? Então, a gente foi fazer esse trabalho. Foi ali que, como ele era um deputado advogado, meio que misturou as coisas. Você entrou para trabalhar como advogado, mas começou a se interessar pelos assuntos de política. Exatamente, né? Porque assim, um deputado estadual, a dinâmica da vida do deputado é bem exaustiva. Então, começava muito cedo. Às vezes tinha processo que ele tinha que revisar, a gente fazia alguma coisa, tinha que despachar o processo do cliente com ele. Entra aqui no carro, vamos lá. Eu tenho uma comissão ali já para a Assembleia Legislativa. Então, aí você começava a curtir essa eu comecei a ir para a Assembleia Legislativa, meu pai é jornalista, minha mãe é jornalista. Legal. Então, a política, meu pai é jornalista político, então a política sempre foi muito presente dentro da minha casa. Entendi. A política comigo nasce no 7 de setembro, por exemplo, quando meu pai me levava a assistir o desfile cívico do 7 de setembro, ali na Avenida Firestone, em Santo André, vocês devem conhecer. E eu apertava a mão, ficava ali esperando, eu apertava a mão do prefeito Brandão, dos vereadores e tal. Então é uma coisa que meu pai me trouxe cidadania, a importância de você ter a política dentro da nossa casa de uma forma muito prematura, muito cedo. Então a gente, né? Agora voltando ali para meados de 2013, 2014, eu dentro do Parlamento Paulista, né, na Assembleia Legislativa, trabalhando com um deputado, aquilo foi me despertando. Em 2014 teve toda aquela movimentação do impeachment, as pessoas na rua, então aquilo eu me engajei e aí depois não saí mais, acho que me achei, me encontrei profissionalmente e aí a gente seguiu nessa caminhada. Você é filiado ao Republicanos. Filiado ao Republicanos. Como começou esse namoro com o Republicanos? Não foi logo de cara, né? Não foi. Esse deputado que eu trabalhei, ele era afiliado ao partido PSD. As pessoas identificam o PSD com o seu presidente, que é o Gilberto Kassab. Então, acho que todos conhecem o Kassab. Então, esse deputado, José Bittencourt, meu chefe até então, ele era afiliado ao PSD. Em 2018, ele muda de partido e vai para o PRB. Tá? Que o PRB é o antigo Republicanos, Partido Republicano Brasileiro. Então, Como a gente trabalhava junto, ele se filiou e o nosso grupo ali, o núcleo dele de trabalho, também se filia ao partido. Eu caminho com a campanha, numa coordenação da campanha dele, a gente já tinha mais tempo, né? Veja, 2014... campanha dele, 2015, 2016, 2017, trabalhando junto, 2018. Então eu já estava mais maduro politicamente, né, fazendo as coisas, o trabalho nosso eleitoral e político. Eu coordeno essa campanha com o deputado Bittencourt, nós perdemos a eleição, mas eu fico filiado ao partido. E encerra em 2018, o partido me faz um convite para ir trabalhar no partido. E é ali que nasce a minha história no Republicanos. E como que é esse teu trabalho no Republicanos hoje? Hoje o meu trabalho... Veja, em 2018 eu chego no partido para ser contratado pelo partido, vou trabalhar por uma indicação no gabinete na Câmara Federal, no gabinete de um deputado federal. Fui trabalhar lá, fazendo esse assessoramento político, como eu fazia já com o deputado Bittencourt, mas também eles me fazem um desafio, um convite e um desafio. Olha, você é jovem, você pode cuidar da juventude do partido? Eu falei, posso. Nem sabia do que eu estava dizendo ali. E foi ali que a gente montou um movimento ali, de jovens no partido. Então eu fui eles chamam de secretário, né? A coordenação.
eu secretariei, fui coordenador dos jovens republicanos, engajando a juventude para se filiar a um partido político, para vir falar de política, políticas para a juventude, de emprego. Como acontecia essa coordenação, Fabio, só para eu entender? Para você ter uma ideia, na capital de São Paulo nós temos aproximadamente 18 mil filiados. Então eu peguei a faixa ali que tinha idade para a juventude, até os 30 anos, e aí eu fui pessoa por pessoa, ligando, mandando mensagem, olha, você é filiado ao partido, vem construir com a gente. Então a pessoa ia para uma reunião, eu já falava, você deve ter outro jovem lá, parceiro seu da escola, da faculdade, do trabalho. Pô, vamos engajar, chama ela, vamos filiar. E a gente montou um grupo, um grupo significativo, um grupo grande de pessoas, de jovens, e a gente começou a fazer um movimento partidário, fazer as reuniões, fazer reivindicação para os nossos vereadores, para os nossos deputados, e isso deu um resultado. Aí, acho que como em qualquer lugar, o seu trabalho vai se destacando, e aí não é um trabalho apenas meu, é um trabalho de uma equipe. Aí a gente foi avançando. Eu fui secretário-geral do partido de São Paulo, fui um dos coordenadores da campanha do Celso Russomano em 2020, uma campanha dificílima, que a gente fez uma pandemia. A gente fez a campanha de 2022, eu também como secretário-geral. E foi Tarcísio de Freitas, chega ao nosso partido, um grande desafio até então, era um ministro do governo do governo Bolsonaro. E foi um desafio também a eleição do Tarcísio, né? Aqui. Foi muito. A gente começa na pesquisa lá embaixo. Né? Eu acho que pelo momento, sim, por ele estar chegando na política de São Paulo naquele momento também. Não, aquela coisa... A oposição na época, as pessoas que queriam ali ter um protagonismo, um like, buscavam aquilo, você não é de São Paulo, um baita de preconceito, você não é de São Paulo, você não conhece, você é do Rio de Janeiro, poste do Bolsonaro. Foi uma coisa muito, muito séria, a gente enfrentou tudo isso, as pessoas de São Paulo foram conhecendo o Tarcísio. Veja só, Lê, nós fizemos uma campanha para governador com 9 prefeitos no nosso partido. Em comparação ao PSDB, que tinham mais de 300 prefeitos no partido, foi o Rodrigo Garcia que foi candidato, você tinha o PT com candidato. Então, assim, foi um desafio muito grande. O nosso partido é um partido médio para grande, então você tem uma questão de gasto de campanha também, e graças a Deus o Tarcísio foi se apresentando para a população de São Paulo, apresentou um bom projeto, que a gente fez questão de montar um bom plano de governo com especialistas. Porque era uma eleição muito difícil de ser ganha, não é? Eu tô errado. Sim, não, eleição dificílima. Então, assim, deve ter sido uma satisfação absoluta. Polarizada, polarizada, ele com não tinha um histórico político de vida e nem um histórico político de São Paulo. Exato. Disputando a eleição com o Rodrigo Garcia, que, aliás, preparadíssimo. O Rodrigo foi deputado, foi secretário, o Rodrigo foi vice-governador do João Dória, e aí ele assume aquele período como governador e vem disputar a gente chama com a máquina, né? Ele vem disputar como governador do estado. Exatamente. Então a gente colocou um projeto, o Rodrigo, candidato com extrema qualidade também, então isso também valoriza a vitória, né? Você teve o Haddad disputando com o PT, Haddad que já tinha disputado a eleição a presidente. Então, assim, foi uma vitória para a gente e para mim, Ale, foi uma grande experiência. No último dia, aliás, no segundo turno, a gente na apuração... Vocês foram, coisa de bastidor, vocês foram sentindo essa vitória? Sim. Foi acontecendo dia a dia, ia sentindo que o negócio estava ficando grande? Sim, foi uma vitória para a gente, assim, deve ter sido muito emocionante. Foi muito emocionante, sim. Primeiro turno, a gente vai acompanhando as pesquisas internas e essas que são divulgadas pela mídia. A gente foi vendo isso, foi vendo a crescente. É muito legal você vendo as pessoas agregando, sabe? Aquele cara que é desconhecido, meio que desacreditado, daqui a pouco ele puxa um grupo, é uma igreja, é um segmento da sociedade que chega, vamos ajudar também, a gente acredita, é um novo, dá para fazer, vamos com o Tarcísio, e aí a coisa foi acontecendo. Mas é um detalhe, já que você falou de bastidor, neste dia específico, dia da vitória do governador Tarcísio, a gente estava lá ao lado dele comemorando a vitória, mas com uma comemoração um pouco triste. Por quê? Porque nós ganhamos o governo do estado e o presidente Bolsonaro não foi eleito. Então eu vi isso, um sujeito que foi parceiro do presidente Bolsonaro no governo, como ministro da infraestrutura, ele por um lado ele estava satisfeito porque nós fizemos uma campanha muito bem feita e a população de São Paulo entendeu que era o melhor caminho, o Tarcísio de Freitas, mas a gente também teve a notícia
da eleição do candidato Lula. E aí o candidato que a gente trabalhou, Tarcísio Bolsonaro, ali então a gente ficou num mix ali de alegria e de tristeza momentânea. Mas isso acontece, eleição, Ale, você tem 2 caminhos. Você ganha e você perde. Então, a gente passa por isso com naturalidade. A experiência de uma vitória ou de uma derrota numa eleição, ela é muito aprendida, é muito conhecida de vocês? Com certeza. Voltando um pouco na candidatura da juventude, do grupo de juventude que eu te falei lá no Republicanos. Isso eu estou te falando agora de 2020. Legal. Nós, como jovens que a gente conseguiu se organizar, nós apoiamos um candidato jovem do partido. Ele teve 12.576 votos. É o Jorge Wilson Filho, meu amigo, filho do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, e ele ficou, por um detalhe, ele não ganhou a eleição, não foi vereador de São Paulo, ele ficou como primeiro suplente. Então o grito da vitória ele para aqui. Mas o que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu planejar, a gente aprendeu melhorar, a gente aprendeu, poxa, se a gente gastou 4 sapatos andando, vamos gastar 6, porque a gente tem que andar mais, tem que conversar mais com as pessoas, tem que convencer mais. A derrota na política, ela sempre traz um aprendizado. A derrota eleitoral, digo, né? Não a derrota de um programa que não deu certo. Aí também tem muitas coisas que acontecem na vida política, num governo, de desconstrução daquilo que um construiu, outro não construiu. Eu não acho isso positivo, né? Aí eu acho que é uma coisa ruim. Mas tratando de eleição, a derrota ela te ensina bastante e com certeza se você aprendeu nessa derrota você vai ter vitória na próxima. E o Republicanos deve estar ansioso que o ano que vem é um ano de eleição. Sim, né? Sim. Qual que é o pensamento do partido nesse sentido? Semana passada nós tivemos o aniversário do partido de 20 anos de sua fundação em Brasília. Veja, um partido de 20 anos, nós temos 44 deputados federais dos 513, nós temos 4 senadores, nós temos 2 governadores, nós temos 76 deputados estaduais, mais de 480 prefeitos e mais de 4 mil vereadores no Brasil. Então, é um partido hoje, existe uma medição política com o número de deputados que você elege. É assim que o fundo eleitoral é distribuído, o fundo partidário é distribuído. Nós somos hoje entre a 5ª e 6ª maior força política do Brasil. Então, é um partido relativamente novo, né? É um partido novo que já alcançou números significativos, assim. Então, são 20 anos. E eu acho, assim, você tem o governador do estado de São Paulo. Nós temos acompanhado a notícia, o julgamento do presidente Bolsonaro, talvez fique inelegível, já está inelegível, mas talvez não tenha reversão, precisa ver o trânsito julgado dessas decisões. Eu sou muito legalista, estudei direito. Então, eu acho assim, todo mundo tem uma opinião a respeito desse assunto. Claro. Mas o que vai valer é a sentença judicial. Sim. Vejo um STF um pouco contaminado, para não dizer bastante contaminado na questão política, politizado. Isso é uma coisa que não é bom para o Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Mas o fato o presidente Bolsonaro tem uma sentença que o deixa inelegível. Então, o Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, ele é um player, tanto para disputar a reeleição do governo de São Paulo, que é um caminho natural dele, e é assim que ele se posiciona, que ele não é candidato a presidente, mas obviamente que há tanto tempo antes da eleição, não tem como a gente definir, né, o que isso vai ser feito. Se tiver um projeto para o Tarcísio, se tiver um projeto para de centro-direita, o Republicanos é assento assegurado para poder fazer essa discussão. Porque sempre o governador de São Paulo sempre vai ser um presidenciável. Né? O Tarcísio esteve aqui no ABC e ele até discorreu sobre isso, né, recentemente, que os últimos candidatos que foram governadores de São Paulo e foram candidatos a presidente não tiveram êxito. Então ele talvez usa isso como, olha, talvez eu não vá por esse caminho, mas é uma circunstância muito específica. Você pessoalmente vê ele como um forte candidato? Eu vejo ele como um forte candidato simbolizando ali a centro-direita. Mas eu também vejo o Tarcísio, e aí a gente acompanha mais de perto, porque é do meu partido, os deputados também estão ali com a gente acompanha, tem uma sinergia muito grande com os nossos deputados. Eu vejo o Tarcísio com muito desejo de fazer as entregas que ele prometeu em campanha. O Tarcísio é um cara muito sério, tá? Então, muitas coisas que foram prometidas em campanha não dá para você entregar em 3 anos, em 4 anos. Eu digo 4, mas
Primeiro ano é um ano de adaptação, um ano de arrumando a casa, como nós estamos fazendo aqui em São Caetano. A gente tem arrumado a casa. Isso é normal em todo governo. No primeiro ano você arruma a casa e os 3 anos você precisa fazer as entregas. Então, em 3 anos, o Tarcísio não... É curto para um tamanho de cidade. Existe um projeto, inclusive, da eleição dos chefes de executivo, município, governo e presidência, mandato ser de 5 anos e não ter a reeleição, né? Acho que isso tem que ser debatido. Eu até vejo um ponto positivo nesse contexto. 5 anos acho que é um prazo que você consegue fazer as entregas, mas voltando ao Tarcísio, ele tem esse compromisso com São Paulo de fazer as entregas. Então acho que ele hoje pensa muito nisso. Fala, eu tenho condições de continuar fazendo o Estado se desenvolver, mas eu também tenho essa conjuntura nacional que a gente vive hoje. Eu tenho esse desafio de poder, olha, estou à disposição para ser presidenciável ou não. Então, o nosso partido também o aconselha e o caminho que ele decidir seguir, com certeza não vamos estar juntos. E ele está muito presente aqui no ABC, né? Veio bastante em São Bernardo, acho que veio 4 vezes em São Bernardo, 3 vezes em Santo André. Ele já conversou com o prefeito Tite, virá a São Caetano do Sul também. Fez investimentos recentes aqui no ABC, divulgados a semana passada. São 15 milhões de custeio para a saúde, mais 20 milhões para nos ajudar a construir uma escola que a gente tem aí como compromisso de campanha do prefeito Tite uma construção de uma escola no bairro Fundação. O governador, assim que tomou conhecimento dessa demanda, falou, conta comigo, a gente vai ajudar. Já saiu ali os seus 20 milhões e a gente vai tentar conversar no governo do estado para ver se a gente consegue mais recursos. Tudo isso com muita naturalidade, serenidade e principalmente uma conexão entre o governo municipal nosso, o prefeito Tite, e o nosso governador Tarcísio. Ô Fabio, quando que aparecem os candidatos, os presidenciáveis pro ano que vem? Isso já é do conhecimento. Quando que o partido decide isso? Geralmente no fim desse ano ainda? Formalmente, Ale, é decidido nas convenções partidárias. Então, a gente está falando formalmente isso em julho, né, do ano eleitoral. Mas os movimentos já começam a acontecer. Então é um tempo curto até para uma campanha, não é? Sim. A campanha no primeiro turno são de 45 dias. Por exemplo, São Caetano do Sul não tem segundo turno. São Caetano do Sul é uma campanha única. São 45 dias de campanha, tiro curto. E depois você tem um segundo turno nos municípios que tem isso em eleições municipais. Em eleições gerais, aí você tem 2 turnos, né? Então, é curto. Mas veja, os movimentos já começam a acontecer. Senador, ele foi senador e agora governador do estado de Goiás, o Caiado já sim, tem colocado a candidatura. O governador Ratinho do Paraná tem colocado pré-candidatura. O governador Zema de Minas Gerais também tem colocado pré-candidatura. Começam-se os movimentos e aí você vai amadurecendo isso. Como você é coordenador do Republicanos, isso já nasce com o partido já meio que determina ou a pessoa vai se colocando nesse lugar? São duas situações, acho. É muito natural. Acho que às vezes é um grupo e às vezes é o cara sozinho que... Nas eleições municipais, e aí você tem as escalas na questão eleitoral. Por exemplo, vereadores, às vezes, nós, coordenadores, presidentes de partido, nós vamos descobrindo talento. Sim. É igual vocês aqui da área da TV, a gente vai descobrindo talento. Você vê uma pessoa que tem uma atuação muito forte na comunidade, você fala, poxa, você não quer ser candidato a vereador? Você não quer representar a tua pauta? Vou mudar um pouquinho. Eu achei muito interessante que a gente estava conversando no bastidor, que você falou que descobre esse talento nas pessoas. Sim. Como você vê isso? É um talento natural seu, óbvio, mas o que você busca? O que você olha numa pessoa e fala assim, pô, esse cara aqui... Posso ser muito sincero, parece Porque é um conhecimento, é uma dúvida mesmo. Parece uma palavra tão não usada mais, mas a gente precisa descobrir quem é apaixonado. Eu vou te explicar o porquê. Para você trabalhar na política, para você servir, você tem que gostar das pessoas. E você tem que ter paixão naquilo que você faz. Então, quando eu enxergo uma pessoa que já realiza sem mandato eletivo, e ela já faz ali um trabalho social, ou ela faz um trabalho de representação, aí eu estou falando, por exemplo, na área, você pega uma pessoa que representa uma área do comércio, ela representa um segmento, sim, ela vai falar em nome do segmento. Aí você pega uma pessoa que faz um trabalho social em determinado outro lugar, ela também representa um segmento, representa as pessoas. Então, quando você empodera isso, empoderar significa ela ganhar uma eleição, ela fazer mais, ela já é apaixonada, já faz com pouco.
Imagina se der a condição dessa pessoa fazer mais, ser um vereador, ter uma representatividade. Então, um partido político, a gente que escreve as pessoas e coloca as candidaturas, a gente tem que ter essa responsabilidade. Quando você enxerga paixão, você enxerga seriedade, você enxerga uma pessoa de bem, que vai fazer bem para a política, a gente faz esse convite. Pelo menos é assim que eu acho. Essa é a minha régua. Paixão, responsabilidade, transparência, seriedade, compromisso. Pessoas que têm essas características, mas você não tenha dúvida. Se ela já está fazendo aqui, eu vou tentar colocar ela num ambiente para ela disputar uma eleição, ela vencer e ela ampliar muito mais o trabalho dela. O que eu faço com isso? Esse é o meu jeito de contribuir para a sociedade. Legal. É encontrar bons candidatos, colocar para disputar a eleição, ganhar e ele fazer a diferença. Deve ser uma satisfação gigante, né? É bom. Você ter criado aquela pessoa, né? É legal. Você ter descoberto aquela pessoa, desenvolvido, mas olha, visto isso, né? Aí voltando para a tua pergunta, aqui é o partido fazendo esse trabalho de descoberta. Existe um amigo nosso, do nosso partido, foi presidente do partido, Sérgio Fontaras, ele fala assim, lapidar as pedras preciosas. Você encontra uma pedra preciosa, você vai lapidando ela, né? Então é esse mais ou menos o contexto. Mas às vezes você também tem aquele sujeito que já é preparado. Aí este busca um partido. Ele já sabe como é que funciona o jogo, já sabe que ele tem que disputar, ele só pode ser eleito através de um partido político, e aí, por ideologia, por uma questão matemática também, para se eleger, ele procura o teu partido e fala, olha, meu projeto é esse, eu quero ser candidato aqui. Então você junta esse modelo de candidato com aquele outro modelo que você descobriu, que topou o desafio, que quer fazer também a política, que quer fazer a campanha. Então você monta um grupo e eles disputam a eleição. E aí, obviamente, o mais votado do partido se elege. Porque, Fabio, eu estou enganado se eu falar que o perfil do político mudou muito hoje em dia? Eu acho que antigamente o político tinha toda essa questão aí de ajudar pessoas e tal, mas ele se via meio como uma profissão, né? E não pode entrar com essa cabeça. Não. O mandato é transitório. Por exemplo... Mudou o perfil do político hoje? Mudou. Veja só. Vou usar o meu caso de exemplo. Fui convidado pelo prefeito Tite Campanella para compor o seu governo. Eu tenho consciência que nós vamos, dando tudo certo, o prefeito gostando do meu trabalho, a gente fica no período do mandato. Então, eu não posso fazer disso uma profissão. Eu vim servir a cidade, tenho consciência que o mandato é de 4 anos, e eu preciso entregar o meu melhor todos os dias. O prefeito Tite puxa a orelha da gente, ele exige isso da gente. É compromisso da gente fazer o melhor para a cidade. Por quê? Porque é um período curto, como a gente acabou de comentar. É um período de acertar a casa e fazer as entregas. Então, você não pode ter isso como carreira. Agora, a mudança do perfil que você falou do político, eu acho que vale a pena a gente comentar, do político de internet. Isso me deixa muito preocupado. Do lacrador. Sim. Daquele que grava, daquele que faz recorte para vídeo, daquele que fala mal de tudo. Por quê? Porque ele quer ter o like. Porque a plataforma que ele resolveu se eleger é a internet. Então ele precisa ter sempre um engajamento, ele precisa estar sempre... Eu estou aprendendo. Ele precisa estar sempre no hype. Tá. Então ele tem que ter sempre novidade, seja do bem, seja do mal. O negócio dele é like, visualização, para ele estar em evidência, porque quando ele for disputar a reeleição dele, ele tem uma visualização grandiosa, ele tem bastante curtida. Então a plataforma eleitoral dele é a internet. Ele deixou de ir para a rua. Para mim, e é uma opinião extremamente pessoal, o político que deixa de ouvir a rua, o político que deixa de fazer a política tradicional, o pé no chão, de ouvir as pessoas, não que ele não ouça na internet, mas a internet ela é tão contaminada ali. Você sabe, as pessoas às vezes não têm coragem de falar na sua frente, às vezes te xingar na tua frente. Mas atrás de uma tela de celular, num teclado, ela xinga. Ela fica corajosa. E não quer dizer que um cara que ele é bombado na internet, tem um monte de seguidor, ele vai ser um bom político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tá vendo. Porque além deles... Porque se o cara tem um monte de seguidor, ele escreve o que ele quiser no celular dele. Só que dentro de um ambiente de sociedade, na política, ele tem que saber negociar, tem que saber conversar. Olha, é muito além do que só ter seguidor, né? Eu tenho observado, não quero nominar, não quero polemizar isso, mas os lacradores... Se você for olhar a produção legislativa deles, é muito ruim. E a produção, não adianta você fazer um projeto, você, político lacrador, você fazer um projeto, ir lá apresentar e falar, fiz esse projeto. Não é isso.
O trabalho do vereador não é esse, apenas esse. Ele precisa fazer isso aprovar. Ele precisa ter qualidade de relacionamento. Então, ele precisa fazer política. Ele precisa dizer, Fabio, eu tô com esse projeto aqui, você não pode me ajudar. É isso. Ler, o que a gente pode fazer para melhorar. Não pode ser. Agora, quando você é o político lacrador, você não tem limite, você ataca todo mundo, você ataca tudo, porque você precisa estar no hype. E acho que vem até com uma certa soberba, com todo respeito a quem tá assistindo. Sim, mas eu acho que tem esse problema, né? Sim. Talvez. Então, assim, eu acho que o equilíbrio, eu acho que em tudo na vida, né, Ale? O equilíbrio sempre é o melhor caminho. Obviamente a gente não pode ignorar, os políticos e a política não pode ignorar o ambiente da internet. Sim. Mas você também não pode deixar esse ambiente ser a sua bússola. Porque hoje a internet está falando A, amanhã ela está falando B. Sim. Né? E você não pode, a gente está falando de político eleito. Isso. Então, eu não posso defender A e amanhã defender B. Não, você tem que ter uma linha, tem que ter seriedade, você tem que ter compromisso. Perde o crédito. Você perde o crédito, você tem que ter compromisso com quem te elegeu. Só que assim, o hype é tão grande, a movimentação é tão grande que esse cara votou em mim, ele não vota mais porque eu mudei de opinião. Então, agora eu vou pegar essa classe aqui e aí você vai virando, sabe o quê? O que você acabou de me dizer? O carreirista. Entendi. Você vai produzindo o quê para a cidade? Você não aprovou um projeto de lei, você não teve qualidade para sentar com um colega teu e falar assim, olha, poxa, vamos aprovar isso aqui junto? Você quer ser coautor? Você não tem esse nível de política mais, está se perdendo. Então isso me preocupa muito e na oportunidade que eu tenho de montar as chapas, eu estou como coordenador do partido agora aqui no ABC, né, nas 7 cidades. Então a gente vai ter a oportunidade de a gente montar Fabio, sua agenda deve ser maluca, né? Coordenar republicanos no ABC, ainda secretário de planejamento de São Caetano, marido, pai. Pois é, Davizinho nasceu faz 4 meses, dia 2 de setembro, faz 4 meses. Cara, maravilhoso ser pai, é uma dádiva de Deus, é uma coisa maravilhosa. Estou vivendo um tempo na minha vida muito feliz. Parabéns, sério mesmo, ter a nossa família acho que é um grande presente de Deus. E eu estou assim... honradíssimo de trabalhar aqui em São Caetano com esse time que o prefeito montou. O Tite é um cara muito sério, muito, muito transparente, sabe? Uma das coisas que eu mais admiro em políticos é a seriedade. E o Tite junta seriedade com verdade e transparência. Se ele tiver que te falar um negócio, ele vai olhar para você e vai falar. Melhor coisa que existe. Só que esses políticos que fazem isso, que têm essa personalidade, tem extinção. E é um cara extremamente responsável de forma fiscal. Então, olha, tem orçamento, faz, não tem, não vai fazer, não vou fazer loucura, não vou fazer. É um cara que tem conversado com a cidade, então a gente fica muito feliz de fazer esse trabalho. Meu trabalho partidário, eu tento me desdobrar ali, mas a minha prioridade com certeza é servir São Caetano do Sul. Claro. É uma cidade que ela performa bem em qualquer pesquisa, qualquer índice, qualquer prêmio que disputa. São Caetano está entre as cidades disputando lugares de pódio. Então, para mim, é uma grande oportunidade. Eu faço isso de todo o coração. A gente vai voltar a falar agora da secretaria. Vou só encerrar aqui para quem está assistindo a gente no canal, na televisão, tá bom, Fabio? Tá bom. Então, pessoal, você que está assistindo a gente aí pelo canal 526 na Claro TV, obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um convidado especial. E o cenário ficou bonito, hein? E você, agora que você que está aí na TV, continua lá, vai lá pro YouTube, Fala ABC News, TV ABC Shop Oficial. Consegue a gente lá e continua assistindo, tá bom? E a gente continua aqui no papo com o Fábio. Fábio, agora um pouquinho sobre esse desafio da Secretaria de Planejamento de São Caetano. Olha, quando veio esse convite do prefeito Tite? Esse convite veio em dezembro, né? Ele fez essa conversa com a gente, fez essa conversa com o nosso grupo político e eu já tinha uma relação com o prefeito Tite, né? Em 2021 ele foi prefeito aqui, em São Caetano, em 2023 a gente se conecta através de um amigo, o Renan, aliás um abraço ao Renan, e a gente se conecta e o prefeito, como um bom político, como eu estava te falando, ele tinha já um projeto para a cidade e ele precisava do quê? De um partido político para disputar a eleição. Então ele vai à sede do Republicanos, eu estou lá,
E ele tenta se apresentar, e tenta apresentar o projeto e se apresentar. Eu falei, o senhor não precisa se apresentar. O senhor é o Tite Campanella, foi vereador, eu moro na cidade, eu conheço o senhor. Poxa, você conhece, Fábio, que legal, tal. Olha, quem tem um projeto para a cidade, quero ser prefeito, preciso de um partido político que me apoie. No mesmo dia mesmo, a gente marcou uma reunião com o presidente estadual do partido, apresentou o projeto, apresentou depois o projeto para o governador, né, para não ter nenhuma inconsistência, nenhuma... o governador participa também disso. Então a gente se aproximou muito do prefeito e ali nasceu a nossa parceria, né? A gente acredita muito no Tite Campanella, no que ele tem para a cidade, a paixão que ele tem. Ele faz a coisa de uma forma muito correta e a gente fez isso sem nenhuma pretensão, de verdade. Eu estava com o meu trabalho muito bem encaminhado no partido. A gente, obviamente, tem eleição em 2026, então a gente nunca começa o projeto em 2026. A gente sempre trabalha um ano antes. Tá. Então, em 25, eu tinha já um escopo de trabalho para ser desenvolvido no partido. Final de 24, ele fala, olha, gostaria que vocês trabalhassem com a gente. E o meu nome foi indicado pelo meu grupo, referendado pelo meu grupo, e aí trabalhar com um amigo que você confia, um prefeito, sério, mandato na cidade de vereador, filho de ex-prefeito, um nome muito bem falado, né? Então, para mim, foi uma baita honra e uma responsabilidade, porque quando faz esse convite para a gente tem que dar conta do recado. E aí eu chego na Secretaria de Planejamento, muitos problemas para ser resolvidos. Você ficou surpreso com o convite? Fiquei surpreso, mas ele Tite me tirou todo aquele peso que você fica ali, né? Você falou, caramba, como é que vai ser? Eu não sou da cidade. Como é que eu vou desenvolver o trabalho? Aí comecei a estudar a cidade dezembro inteiro. Cancelei uma viagem de férias que eu tinha. Fiquei estudando um pouco a cidade. Estudando bastante. Na hora vaga ali, ia no tablet, no celular, estudava os dados da cidade. Mas com muita leveza. O grande líder, o grande gestor, ele consegue extrair o melhor da sua equipe. Então, eu acho que ele viu que no começo eu estava meio ansioso. Falou, não, fica tranquilo, vem cá. Fez algumas reuniões iniciais com a gente, tirou esse peso e nos dá toda a confiança, mas também nos cobra para poder fazer um bom trabalho. E como que é a rotina da secretaria, Fabião? Olha, a Secretaria de Planejamento, ela é uma secretaria nova, né? Ela se divide entre antes chamava CEPLAG. Então, atendendo uma demanda até natural das prefeituras, dos governos, ela se dividiu a Secretaria de Governo, Digital e Gestão e a Secretaria de Planejamento. Então, a Secretaria jovem. E com essa divisão, porque era uma secretaria muito grande, houve essa divisão, a gente, na CEPLAN, ficou com os recursos humanos da prefeitura e com a praça de atendimento. Basicamente, são essas duas operações que nós temos, que são operações grandes. Sim. Então, eu estou falando para você do Atende Fácil, vocês que são de São Caetano, você que já deve ter ido lá, os serviços oferecidos ali é de responsabilidade nossa, da CEPLAN, e também os 6 mil, aproximadamente, aí, 6 mil funcionários, servidores, grande desafio nosso. Nós temos de cuidar, de trabalhar melhor com esses servidores, é um compromisso do prefeito Tite, da gente trazer uma melhoria na qualidade de serviço desses servidores que dão a vida para a cidade. Nós estamos aqui de forma transitória, né? De forma temporal, mas essas pessoas, principalmente as lá do RH, que é o nosso grupo lá de funcionários do RH, de servidores, estão lá há muitos anos, sabe, Ale? 20 anos, 30 anos, pessoas que dão a vida servindo a cidade de São Caetano. Então, a gente cuida basicamente dessas duas operações: recursos humanos, 6 mil servidores, e a praça de atendimento. Os 6 mil servidores é bastante gente, hein, Fábio? Bastante gente. E a PPA 26, 29? Rapaz, isso tem feito assim os nossos olhos brilharem. Vou explicar o porquê. Explica. O que é o PPA? É o plano plurianual. Então, a cada 4 anos, você faz a projeção dos objetivos e metas dos próximos 4 anos. Tá. E nós tínhamos um modelo já de PPA realizado na cidade. O Tribunal de Contas, que é quem audita, quem fiscaliza a gestão das prefeituras, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
acabou fazendo algumas ponderações, alguns apontamentos em relação ao planejamento da nossa cidade de São Caetano. Nós nos debruçamos disso, obviamente que é um órgão fiscalizador, a gente deu atenção nesses pontos, e neste plano plurianual, no qual eu estou tendo a oportunidade, junto com a nossa equipe, de apresentar à cidade, nós tentamos corrigir, eu acredito que corrigimos, alguns pontos, né? Deixamos mais específicos os nossos objetivos, as nossas metas. Aliás, se me permite, nós vamos apresentar isso na Câmara Municipal. A gente já fez a audiência popular, ficamos ali um sábado esperando a população trazer as suas sugestões, os seus apontamentos, as suas críticas, porque crítica também funciona para a gestão. Se o cidadão está criticando, se o cidadão está colocando ali que não está funcionando aquele programa, a gente tem que parar, tem que ouvir e tem que fazer uma análise e corrigir a rota, né? Então, o PPA basicamente é isso, ele traz ele traz a audição da população, ele traz muito o plano de governo, obviamente, plano de governo do prefeito Tite, que foi eleito e muito bem eleito, então nós temos que executar esse plano junto com a população e também respeitando as diretrizes orçamentárias. Por exemplo, você pergunta para mim na CEPLAN, o que eu quero fazer para modernizar São Caetano? Meu amigo, eu tenho uma ideia aqui em vários projetos, só que aí onde que eu esbarro? Eu esbarro na questão orçamentária, então a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Cidade atualmente muito comprometida com problemas. Para entender, não, do que a gente ouve falar de que está acontecendo em São Caetano. E acho que acontece na maioria das prefeituras quando alguém assume, né? O primeiro ano é uma parte organizacional aí de ver o que ficou no mandato passado, para saber o que vocês... para corrigir alguma coisa que ficou. Geralmente não é isso? Sim. Demora um aninho para pegar? Ou não chega a isso? Basicamente é isso. Porque o primeiro ano de mandato, por exemplo, o primeiro ano do nosso governo, nós estamos com o orçamento votado na gestão anterior. Sim. Então, alguns compromissos da gestão anterior. Isso. E aí você acaba encontrando algumas dificuldades até por um outro modelo de gestão. Às vezes dá um conflito. Às vezes é um grupo político que está na gestão e vai para um outro grupo político, né? Aqui em São Caetano foi um pouco diferente, né? Veio aí de um contexto de uma sucessão, mas não uma eu comparo assim, não foi uma sucessão pura, né? Mas o que a gente infelizmente encontrou foi uma casa bem desarrumada, restos a pagar. Eu faço parte da comissão de gastos, toda terça e toda quinta, 10 horas da manhã. Nós, secretários, como não era feito antes, são secretários que assentam à mesa e vão discutir os gastos da prefeitura daquela semana, né? E a gente, infelizmente, encontrou algumas dívidas que está impossibilitando alguns investimentos. Mas eu não posso falar muito disso, porque isso aqui é coisa do passado. Ok. Nós temos que olhar para o futuro. Lá para frente. Né? O PPA, por exemplo, está projetando o futuro. Né? Então, como o prefeito disse, isso não é desculpa para a gente não trabalhar, para a gente não entregar. Por isso que eu estou falando, não posso falar muito disso, porque na nossa cabeça, dos nossos secretários, não tem problema, está com dívida, nós vamos resolver. Tem secretaria responsável que cuida disso, mas nós precisamos fazer entrega. Quais as entregas que nós temos que fazer? Nós temos que fazer melhoria da qualidade. São Caetano tem muito serviço público de qualidade. O que nós temos que fazer? Qual que é a nossa missão? Aumentar a qualidade todos os dias. O cidadão de São Caetano tem que ficar pleno. A régua de São Caetano é muito alta. Muito alta. Saúde, a segurança. Exato. Muito alta. Exato. Então, assim, infelizmente teve esse problema, a gente acompanha isso, tem até na Câmara de São Caetano instaurada uma CPI para investigar, restos a pagar. É uma coisa muito triste que aconteceu com a cidade, mas isso não pode ser desculpa para a gente não trabalhar. Então a gente arregaça as mangas com criatividade. As nossas secretarias fins, vou explicar para você. Tem secretaria meio, secretaria fim. Secretaria meio, por exemplo, a secretaria de planejamento. Ela é uma secretaria colaborativa. Cuida ali do RH, faz uma colaboração. Veja, o RH da prefeitura ele se divide em todas as secretarias. Então a minha secretaria, eu digo minha secretaria que eu estou, ela colabora com o serviço público, né? E outras secretarias de governo, secretaria meio, secretaria de fazenda, secretaria meio, secretaria fim, secretaria de esporte, faz entrega, né? Entrega obra, entrega programa esportivo, secretaria de cultura, secretaria de educação, são secretarias fim. Então a gente, graças a Deus, tem um time muito qualificado, pessoas assim que amam São Caetano, que estão muito empenhadas e com muita responsabilidade.
tem desenvolvido um trabalho e já feito algumas entregas, né? Ô, Fabio, e o servidor público tem um plano de carreira? O plano de carreira do servidor, ele está estagnado desde 2012. Legal você perguntar isso, eu te agradeço por isso. Porque uma das coisas que o nosso prefeito pediu é para que a gente analisasse isso com muita atenção, para que a gente trouxesse, dentro, obviamente, das limitações orçamentárias da prefeitura, para que a gente se debruçasse e a gente trouxesse algumas soluções para isso. Nós já fizemos 3 reuniões no nosso grupo de estudo, ainda composto por algumas secretarias, e a gente já está se debruçando sobre isso, que tenho certeza, melhorando a situação econômica nossa aqui da prefeitura, nós vamos adentrar nesse tema e é compromisso nosso melhorar a qualidade e também as condições dos nossos servidores. Veja, são 6 mil que trabalham diariamente para essa cidade funcionar. E é um incentivo, né? Pô, isso acho que todo mundo trabalha, tem essa expectativa, Com né? certeza. De conseguir. Mas você imagina um negócio parado desde 2012. Então, dá uma parte frustrante, né, do trabalho. Você vê, poxa, a pessoa está ali servindo, né? A vida dela ali não tem uma expectativa, não tem um atrativo, não tem nada. Então, a gente está fazendo esse estudo. Eu gostaria muito mesmo de fazer essa contribuição para a nossa cidade, de valorização e melhoria de qualidade no serviço dos nossos servidores. O prefeito sabe que é uma pauta que eu tenho, esbarro muito nessa questão orçamentária, mas a gente não pode deixar de fazer estudo, não pode deixar de, pelo menos, planejar nível 1, nível 2, nível 3, e a gente equilibrando isso e trazendo um pouco mais de conforto para o nosso servidor. Ô, Fabio, e fala um pouquinho da Fácil, do Atende Fácil. Atende Fácil. O Atende Fácil, ele teve... qual a melhoria que o pessoal da Atende Fácil vai começar a ter? O que você fez de diferente nessa chegada na secretaria? Primeiro, a gente fez um estudo do comportamento do nosso munícipe. Onde que ele está demandando mais? Veja, nós tivemos uma média de 7, 8 mil atendimentos. É muita gente. Muita gente. Isso desde janeiro, é isso? Isso desde janeiro. Não, bastante gente. Esse é mês. Mês a mês? Então, você tem uma média de 7 a 8 mil atendimentos mês. Pessoa que entra lá e tem um serviço público. O que eu, junto com o nosso grupo, a gente identificou? Muito desses serviços a gente consegue trazer hoje para a questão móvel, para o Atende Fácil na internet aqui. Então, você consegue fazer e disponibilizar serviços para a população às vezes nem precisar se deslocar para uma praça de atendimento e ela resolver ali a sua demanda. Um dos objetivos da secretaria é tirar o pessoal não ter aquele movimento tão de atendimento para ele poder se resolver através de alguma forma internet, mais tecnológica, né? Sem dúvida, a internet, a inteligência artificial, todo esse contexto tecnológico tem que fazer parte da nossa administração. Isso também está no plano de governo do prefeito Tite, é uma determinação dele também, da gente buscar soluções mais tecnológicas para trazer, sabe o quê? E aí, palavras dele, e isso é uma coisa que eu peguei, coloquei e cravei no meu coração, para que as pessoas tenham independência. Veja, você ter um munícipe dependente da prefeitura, se você for olhar o lado eleitoral disso, acaba te favorecendo. Mas isso não é papel do servidor, de político que tem amor pela cidade. Quem tem amor pela cidade quer ver o cidadão bem, independente, não precisa depender da prefeitura. Pega o celular ali, faz a sua operação, faz ali a sua demanda, é atendido prontamente. Então, uma das metas... Já aliviou bastante o atendimento? Já, a gente começou a implantar, e aí a gente está numa fase de estudo também, esbarra mais uma vez nesse primeiro ano na questão orçamentária, mas a gente tem como meta e objetivo, inclusive isso está no PPA, da gente trazer essa melhoria tecnológica e trazer o serviço público para dentro do celular, para dentro do tablet, para dentro do computador do nosso munícipe, para deixar ele mais confortável, para ele ter os serviços públicos de forma online, o Atende Fácil online, fazer isso funcionar. E claro, quando ele precisar ir na praça de atendimento, ele ser bem atendido, ter melhor conforto, pegar menos fila, ou não ter fila, né, que eu acho que é um objetivo bacana também que a gente pode ter, e trazer sempre o melhor conforto e um melhor serviço público para o nosso município. Essa é a meta. A meta do nosso governo é atender melhor o nosso município, o nosso cidadão, o nosso morador. Ô Fabio, e falando dessa parte de tecnologia,
Pô, vocês têm que estar super habituado, estudar até novas tecnologias, o que acontece nas outras cidades. Tem bastante conversa com outros secretários de outros municípios que estão fazendo talvez coisas legais lá, vamos puxar para cá. Vocês têm essa coletividade, essa conversa entre os municípios? Muito legal a sua pergunta. A minha vida partidária e política me propicia isso. Então eu tenho muito relacionamento com deputado, com prefeito, com secretário, com vereador. Então a gente vai acompanhando ali a nossa turma, né? Vai acompanhando e vai vendo a evolução. Por exemplo, vou pegar uma cidade de exemplo, a cidade de Vitória. Todos os serviços da prefeitura de Vitória estão no aplicativo. 100%? 100%. Então tudo que o cidadão precisa fazer, óbvio, ele tem uma praça de atendimento que ele pode fazer um suporte para o cidadão. Mas se o cidadão não quiser sair de casa, ele precisa demandar alguma coisa da prefeitura, tá ali. Baita modelo que a gente pode trazer para cá. A gente já está conversando com o pessoal que fez, estamos fazendo os estudos também. Como eu disse, primeiro ano de arrumar a casa. A casa está muito desarrumada, vai demandar mais tempo para a gente arrumar. Tem coisas boas por vir aí, né? Tem bastante coisa. Com certeza tem. E vai abrir um novo concurso público para São Caetano agora? A gente fez essa conversa, nós temos um concurso público vigente, né? Ele vence ali uma parte em janeiro, outra parte em março. Eu digo uma parte porque o edital foi dividido em 2. A gente vai fazer, obviamente, uma exegese dentro da nossa necessidade, mas é desejo nosso fazer um novo concurso. Infelizmente, o concurso que nós fizemos, o último, ele teve alguns questionamentos, muitos mandados de segurança para poder adentrar ao funcionalismo. Infelizmente, o próprio Ministério Público recomendou a empresa que foi contratada pela prefeitura na época a não ser mais contratada futuramente, então a gente teve que encerrar o contrato com essa empresa. Então é desejo nosso sim fazer um novo concurso, mas aí a gente vai entrar no plano de carreira. Quem sabe a gente consegue já trazer o plano de carreira para ele ser um incentivo para esse concursando vir e ver que tem uma expectativa de carreira. Então isso ajuda também. Plano de carreira, concurso, equilíbrio nas contas e fazer uma gestão austera aí para a gente poder cada dia melhorar o serviço público de São Caetano. Fabio, a gente consegue fazer uma avaliação já do governo Tite nesse primeiro ano já? Já dá para a gente ter uma ideia? Olha, foi publicada recentemente uma pesquisa da Paraná Pesquisas. Salvo engano, foi um jornal aqui de grande circulação do ABC que encomendou essa pesquisa, tem feito isso em todos os municípios. E uma surpresa muito agradável, por mais que a gente tenha esses desafios aqui diários, o prefeito Tite e o nosso grupo, uma aprovação de 67% da população do governo do prefeito Tite. Então, isso honra muito a gente. Eu digo a gente porque ele é uma pessoa extremamente de time. Então, obviamente, ele é o nosso capitão. A gente segue ali as determinações, as orientações do nosso prefeito. Mas isso é uma aprovação do governo dele que enche a gente de orgulho nesses primeiros 8 meses, mas que nos deixa com mais responsabilidade de elevar esse número, porque se a população aprovar o governo do prefeito Tite, significa que o trabalho está sendo bem feito e a qualidade desse cidadão dos serviços públicos para esse cidadão está sendo melhor prestado, que esse é o nosso objetivo, nossa meta principal. Ótimo os números, né? Muito 70% no primeiro ano. De serviços públicos, 62% de aprovação. Né? Ótimo. Uma grande pontuação com as pessoas de mais de 60 anos, né? que também utilizam bastante os serviços públicos ali aqui de São Caetano. Você tem o CIS, você tem uma gama você tem o esporte também que dá atenção para essas pessoas que disputam ali jogos e que tem um time ali já vou falar master, né? O pessoal que pratica esporte, é uma coisa muito bonita. São Caetano tem esse viés, ela tem essa prática de cuidar daqueles que construíram a cidade, que construíram as suas vidas, suas famílias aqui, e hoje vivem vamos dizer assim, numa idade já os 60 a mais, que estão ali já num período de descansar, de ter a sua dignidade, de ter ali o seu descanso e curtir
a cidade, viver na cidade bem. E ela tem essa vocação de cuidar dessas pessoas e quando o prefeito Tite e o governo é avaliado neste item, com esse núcleo de pessoas, 60 a mais, isso mostra também que a gente está no caminho certo com esse grupo de pessoas. Porque São Caetano é uma cidade que ela envelheceu bastante, né? Tem tem bastante, uma porcentagem grande de 60 a mais aqui. Sim, tem bastante. Porque São Caetano, que a gente estava falando lá no começo, São Caetano dá essa estrutura, né? Saúde, segurança. Então, assim, você vai ficando mais velho, você vai precisando cada vez mais de serviço público, dessa parte importante para quem já tem uma certa idade. Você sabe o que é legal? Quem é de São Caetano mantém a tradição. Isso é uma coisa que eu super gosto assim, da cidade. Teve recentemente a festa italiana, que foi um grande sucesso. Já são 32, 38, não vou me recordar agora, mas são muitos anos essa festa. E quando você olha o público que promove essa festa, as entidades, as organizações sociais que promovem essa festa, tem as barracas, o pessoal se envolve, você vê que é um público mais maduro. Então é um público que também serve, eles são muito solidários. E isso é tradicional. Então é muito bonito. É uma cidade que tem suas raízes na Itália, né? Então você vê muito descendente italiano, e aí uma coisa absurda. Muito palmeirense. Nossa, mas como essa cidade tem palmeirense? Você não é palmeirense? Deixa eu explicar. Explica direito que eu sou palmeirense. O prefeito Tite me perguntou assim: Fábio, que time você torce? Eu falei, quando eu cruzo a Guido Aliberti de Santo André para São Caetano, eu sou palmeirense. Mas dali para trás eu sou São Caetano. Porque o Tite é palmeirense muito fanático. É roxo, né? É bonito de ver, cara. É bacana de ver. Eu, obviamente, quando recentemente o Corinthians ganhou do Palmeiras, eu fiquei com a vontade de fazer brincadeira. Festejar, mas ficou quietinho. Fiquei só olhando para ele assim: prefeito, tudo bem? Bom dia. E muita gente palmeirense, né? É bem legal de ver. É uma cidade maravilhosa de se viver. Você estava também comentando dessa coletividade com as outras secretarias. Geralmente é um grupo realmente querendo fazer São Caetano melhorar, né? Eu vejo isso. Preocupado com o trabalho, comprometido. Vejo isso. Mais uma qualidade do bom gestor. É quando ele monta um bom time. Ele extrai o melhor do bom time. Já disse isso aqui. Mas, além de montar um bom time, ele propicia que o ambiente seja um ambiente saudável. Então, eu tenho 32 colegas ali de trabalho, que se eu pegar o telefone e ligar agora, se eu pegar o telefone e ligar meia-noite, vai me atender. Fábio, qual que é o problema? Não, eu vou te ajudar. Da mesma forma que se me liga, eu atendo. Qual que é o problema? A gente tem essa energia. Isso vai muito do chefe do executivo ali, vai muito do comandante, do capitão, quem está na ponta do barco. Então isso, como eu te falei, isso contagia a gente. Então eu sei da responsabilidade que eu tenho, que os meus colegas secretários também têm. E se a gente puder arregaçar a manga todo dia e ir para cima com força para honrar o voto de confiança no nosso governo, no nosso prefeito e aí também ele que nos escolheu, colocou cada um na sua posição ali para a gente poder fazer esse trabalho, que é uma honra servir uma cidade como essa. Ô Fábio, a gente está quase encerrando. Preciso perguntar para você o que o pessoal de São Caetano pode esperar da Secretaria de Planejamento pelos próximos anos? Olha, pode esperar muito compromisso nosso, né? Entregas, como eu disse, nós vamos modernizar os serviços públicos na praça de atendimento. É meta nossa, é objetivo nosso, isso está preconizado no nosso plano plurianual e nós vamos, se Deus quiser, nos debruçar e melhorar a qualidade do serviço público dos nossos servidores. Isso é meta nossa. A gente ouve muito lá o sindicato também, o pessoal sempre nos coloca ali os apontamentos que a gente precisa melhorar. Então a gente tem que estar com o ouvido aberto também para ouvir, ter muita paciência, diálogo e esse compromisso com a cidade. Eu acho que não só a Secretaria de Planejamento, mas este governo como um todo, ele tem uma característica, que é ouvir a cidade. Tem que ouvir. Ouvindo a cidade, a gente erra menos e a gente, com certeza, com esse grupo que nós criamos aqui de funcionários, de secretários, a gente vai entregar uma cidade melhor, com certeza. Então você quer dar algum recadinho pro pessoal de São Caetano? Vou dar um recado pro pessoal de São Caetano. Olha, a gente quer agradecer a cada um de vocês aí pelo voto de confiança. Foi feita uma pesquisa recentemente, a gente atingiu aí 67%. Talvez você tenha algum apontamento de algum serviço público da cidade. Não tenha dúvida, a gente quer te ouvir e a gente quer realizar, a gente quer melhorar e com certeza, com muito trabalho, manga arregaçada aqui
e muita determinação, muito compromisso com você, a gente vai melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso. Fabio, foi espetáculo ter você aqui. Obrigado, cara. Te agradeço Obrigado, muito. Parabéns pelo trabalho aí, pela carreira já, né? Bastante Obrigado. tempo na política aí. Boa sorte aí pro Republicanos nessa coordenação aí. Valeu. Muito sucesso na secretaria aí. Que você consiga realizar tudo isso pro povo de São Caetano. Então vamos fazer. Dar essa força aí pro prefeito Tite, né? Vocês todos juntos aí consigam fazer cada vez esse município crescer cada vez mais. Nós vamos conseguir. Com muito trabalho, com muita humildade, mas com muito trabalho, não tem como dar errado. Humildade e trabalho dá certo. É isso aí. Então, pessoal, você que está assistindo a gente pelo YouTube, obrigado. Não esquece de você compartilhar, de você se inscrever no canal e também manda sugestão para a gente vai responder tudo que vocês quiserem, tá bom? Então, Fala ABC News e TV ABC Shop Oficial. E sempre uma boa entrevista aqui, tá bom? E obrigado de vocês terem prestigiado a gente. Obrigado, Fábio, de novo. Imagina. E espero que vocês tenham gostado desse cenário lindo. E a semana que vem a gente volta com mais um convidado especial. Valeu, obrigado.